Vamos lá, ó. Ana está cansada, eu começo sempre pelo verbo, que é o verbo estar, e verifico se ele está na minha lista de verbo de ligação. Está na minha lista de ligação? Está na minha lista. Já é o bastante para saber, para ser verbo de ligação? Não. Então vamos lá. Vamos identificar o sujeito. Quem é o sujeito? Ana, sujeito simples. Tudo que não for sujeito é o quê? Predicado. Eu não sei que tipo de predicado é esse ainda, tá bom? Mas vamos analisar aqui. Está na minha lista, tem 50% de chance de ser um verbo de ligação. Falta verificar se o elemento posterior expressa estado. Expressa? Expressa, ele pode fazer plural? Elas estão cansadas? Sim. Como isso aqui é um adjetivo e ele cruzou a fronteira de um verbo, isso aqui é o que, pessoal? É um predicativo do sujeito. A gente viu isso na aula passada, super tranquilo esse conceito, não é verdade? Todo predicativo do sujeito é núcleo de quê? Núcleo do predicado. Se eu tenho um predicativo do sujeito, isso aqui vai ser o quê? Verbo de ligação. Não é isso? Verbo de ligação, núcleo do predicado nominal, porque o predicado foi nominal. Por que eu chamei esse predicado de nominal? Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Simples. A gente viu até agora o predicativo do sujeito sendo exercido somente por um adjetivo posterior. Isso é fácil, mas o adjetivo, ou seja, o predicativo do sujeito, ele tem diversas faces. Não é somente um adjetivo simples, não. Classificar dessa forma até se torna simples. Olha essa aqui, ó. Ela vive feliz. Ela, sujeito simples. Tudo que não for sujeito é predicado. Esse predicado tem quem como verbo? Viver. Verbo viver está na minha lista? Está na minha lista, só não está morrer, mas viver está. Então, possível verbo de ligação. Feliz é um adjetivo? Não expressa estado que faz plural? Felizes. Então, pode fazer plural. Então, eu tenho um predicativo do sujeito. Por que eu chamei isso aqui de predicativo do sujeito, pessoal? É um adjetivo que, para se referir ao seu referente, usou o quê? Passou por um verbo. Se feliz estivesse ao lado de ela, seria o quê? Seria adjunto adnominal. Como ele está depois de um verbo, ele é o quê? Predicativo do sujeito. A gente viu isso na aula passada, estou só relembrando para dar continuidade hoje, tá bom? Como viver está na minha lista, ele é um verbo de ligação porque eu cruzei lista mais predicativo. Portanto, o predicado é nominal. Essas frases aqui foi só para retomar o conteúdo da aula passada. Agora a gente vai para a próxima, que é o conteúdo de hoje. As diversas faces do predicativo, que não é somente um adjetivo simples do outro lado. Vê só. Quem é o verbo aqui, gente? A comida continua sem sabor. Continua. É um verbo que está na minha lista? Está na minha lista. Ser, estar, permanecer, continuar. Quem é que continua? A comida, que é o sujeito simples. Quem é o núcleo desse sujeito? Comida, núcleo do sujeito simples. Esse A é o que, gente? Adjunto, adnominal. Boa? Tudo que não for sujeito é o que? É o predicado. Como esse verbo está na minha lista, não posso colocar se ele é verbo de ação de imediato, porque está na minha lista, então vou dar um tempo para ele. Aí eu vou verificar o elementar depois aí, sem sabor. Aí o menino pode apresentar, diz, eita, predicativo do sujeito não pode vir com preposição, não sei de onde tirou isso. Pode. Quer dizer que não é só o objeto indireto, não. Não, filho. O predicativo pode sim vir precedido de preposição. Mas eu não estou dizendo que isso aqui é predicativo. Vamos lá. A palavra sem sabor está se referindo a quem? O que é que está sem sabor? É o continua ou é a comida? A comida. Quando eu tenho um elemento que se refere, um elemento preposicionado, que se refere a um substantivo, ele é o quê? Locução adjetiva. Não é locução adjetiva? Comida é um substantivo concreto ou abstrato? Substantivo concreto. Se essa locução adjetiva, lembre-se, locução adjetiva, isso é uma classificação o quê? Morfológica. Eu estou na sintaxe. Sem sabor se refere a um substantivo,
Por isso que é locução adjetiva. Na sintaxe, locuções adjetivas podem ter duas funções: complemento nominal ou adjunto adnominal. Se ele se refere a um substantivo de ordem concreta, não tem outra. Isso aqui vai ser o quê, pessoal? Adjunto adnominal. Mas, como essa locução adjetiva cruzou a fronteira de um verbo, o que ia ser adjunto adnominal vai virar o quê? Predicativo do sujeito. Note que eu tenho aqui um predicativo do sujeito. Todo predicativo do sujeito é núcleo do predicado o quê? Nominal. O predicado é nominal. Esse verbo está na minha lista? Tá? Se o verbo está na lista e tem aqui o predicativo do sujeito, eu não tenho outro verbo de ligação. O pesadelo era de assustar. O pesadelo era de assustar. Aqui eu tenho um verbo era, tá na minha lista, ser, né? Ser é um verbo clássico, né? O pesadelo é o sujeito simples, pesadelo, núcleo do sujeito simples. O on é um artigo, o artigo é o quê? Adjunto adnominal. Tudo que não for sujeito é o quê? É o predicado. Como esse verbo está na lista, não sei ainda a transitividade dele. Aliás, o tipo de predicado. Daqui a pouco eu classifico o de. Vamos lá. De assustar. Esse elemento de assustar está completando era ou completa a palavra pesadelo? Pesadelo. Não está completando era, está completando o quê? Pesadelo, se refere a ele. Imaginemos que de assustar esteja ao lado de o pesadelo. O pesadelo de assustar. Vê só. Esse de assustar completa um substantivo de ordem o quê, pessoal? Pesadelo é o quê, gente? Substantivo concreto ou abstrato? É um substantivo abstrato, não é concreto não. É abstrato, eu não tenho como pegar, não tem materialidade, eu sempre imagino uma coisa diferente, ele sempre se apoia em outro ser para existir. De assustar está completando o sentido abstrato. Eu tenho o que aqui, gente? Um predicativo do sujeito. Note que pode vir antecedido de preposição. No núcleo do predicado o quê? Nominal, porque o verbo é de ligação. Ele virou uma mania. Quem é o verbo aqui? Virou é uma mania. Virou é o verbo. Ele a gente sabe que é o sujeito simples. Tudo que não é sujeito é o quê? É o predicado. Esse predicado tem um verbo que está na minha lista. Não posso chamá-lo de verbo de ligação assim de imediato. Tá certo? Ótimo. Então vamos lá. Uma mania é um elemento que qualifica o sujeito ele. Vê se é. Ele uma mania. Uma mania é uma qualificação da palavra ele? É ou não é? Ele é uma mania. Eu estou dando o quê? Uma característica dele, que é como se fosse uma qualificação, uma caracterização. Note que o predicativo do sujeito não é somente exercido por um adjetivo. Um substantivo, que é o caso de mania aqui, pode sim exercer a função de caracterizar a palavra ele, que é o substantivo. Então, uma mania, mesmo não sendo um adjetivo em específico, tem uma função de caracterizar o sujeito, portanto, ele também pode ser chamado de predicativo do sujeito. Note que se fosse uma mania próxima a ele, ele perdia toda essa noção de característica. Ele é maníaco, ele é uma mania, corresponde a isso. É uma característica da palavra ele. Eu também tenho aqui um predicativo do sujeito. Vocês estão compreendendo aí, gente? Ou ainda está obscuro aí? Virou, não está na minha lista? Tá, se tem um predicativo do sujeito, verbo de ligação. Portanto, predicativo do sujeito, núcleo do predicado nominal, predicado nominal. Vê esse segundo caso aqui. Ele é um menino.
Ele é o sujeito simples. Tudo que não for sujeito é predicado. Vamos lá. Quem é o verbo aqui em questão? Tá na minha lista? Tá. Geralmente eu estou esperando o que vem ali do outro lado? Um adjetivo, para ser chamado de predicativo do sujeito. Agora eu pergunto aqui. É um artigo e menino é um substantivo. Certo? Certo. O menino serviu para caracterizar o sexo desse ele aqui? Serviu. Note que é uma característica, por exemplo, ele é um menino, ele é uma menina, ele é alto, ele é alto. Alto é adjetivo mesmo. Ela é mãe, ele é pai. Note que a palavra pai e mãe são substantivos também. Mesmo assim, tem a função de caracterizar o sujeito que é ele. Então, um menino também vai ser um predicativo do sujeito. Verbo de ligação. Vitor, isso aqui é comum? Me diga, essa frase, ele é um menino, é incomum ou é comum no dia a dia? É comum. Portanto, o predicativo do sujeito aqui é comum. A gente sempre estuda o predicativo do sujeito como sendo somente um adjetivo, mas ele pode vir sob forma de um substantivo, Você viu na anterior que foi em forma de verbo, que assustar também é verbo, não é verdade? Na verdade é que é uma oração reduzida, de infinitivo, de assustar, oração subordinada, substantiva, predicativa, reduzida de infinitivo, não é? Só, a gente viu o período misto, e só que eu não gravei período misto, não foi no meu canal, mas é dessa vez, eu estou começando do zero, eu vou até o final, viu? A responsável é ela, quem é o verbo? É um verbo que está na minha lista? Então vamos lá. A responsável, sujeito simples, ela, predicado, não sei que tipo de predicado é esse, vocês podem me ajudar aí? Tentei aí, ó. A responsável é ela. A banca está perguntando só o sentido de ela. A responsável é ela. Você pode pensar, eita, tá na frase invertida. Ela é a responsável, né? Você pode pensar dessa forma, mas não. O verbo ser, você tem que obedecer essa questão, porque se for um verbo de ligação, se isso aqui fosse um predicativo, teria que ter vírgula. Predicativos do sujeito, ele exigem vírgula quando estão antecipados. Como não há nenhuma vírgula, não há nenhum detalhe para dizer que, responsável é o predicativo, ela é o sujeito. Não. Se você quiser anotar isso aí, todo predicativo do sujeito deslocado exige a vírgula. É uma das regras da vírgula. Vitor, o objeto direto deslocado precisa de vírgula? Não necessariamente, mas todo predicativo sim. Se não tivesse, não tinha como saber quem era o que aqui. Todo predicativo do sujeito exige vírgula quando deslocado. Então vamos lá. A responsável é quem, gente? Aqui é a responsável? Ela. Eu estou caracterizando, estou dando uma informação extra, a palavra responsável? Sim, eu estou apontando para ela, é como se fosse um objeto direto. Você está vendo aqui um predicativo do sujeito sendo exercido por um pronome. E a gente pensa que é somente adjetivo. Pronome, a gente viu o substantivo aqui. Núcleo do sujeito simples, adjunto ou adnominal. Todo predicativo do sujeito, núcleo do predicado nominal. Que tipo de predicado é esse? Nominal, porque o verbo é de ligação. Por que eu chamei esse verbo de ligação aqui? Primeiro, está na lista e tem o quê? Predicativo do sujeito. Vitor, no caso, se todo predicativo do sujeito deslocado exige a vírgula, era para ser assim, é ela, vírgula, a responsável. Não, se tiver deslocado, ela está no final. Como Mas ela... se fosse, como era que ficaria? Olha, eu posso dizer que a responsável, eu posso inverter as questões e dizer que a responsável é o predicativo do sujeito. Para isso ser verdade, eu teria que botar uma vírgula onde? Aqui. Se eu dissesse a responsável, vírgula, é ela. Aí ela seria o sujeito simples e a responsável, predicativo do sujeito deslocado. Mas a frase não tem vírgula. Mas o sentido todo é para dizer que responsável seria o predicativo mesmo. O pessoal lá é exigente, o menino disse lá, disse, professor, escreve maior que eu não consigo enxergar. Aí o menino vai ver, com certeza tem problema de visão e vai ver pelo celular, né? Eu não disse nada, um aluno colocou, compra um óculos. Aí o pessoal diz, ô leseira, palhaço.
Eu não disse nada. Aí eu fui lá e excluí o comentário que estava dando era briga lá, né? O pessoal estava chamando o outro de lesado, ele tinha problema de visão, né? Meu carro, mas assim, vocês notam isso? Se tem? Quem assiste a aula tem problema de enxergar? Não, né? Vocês veem no celular? Você vê no celular? Não. No computador, né? Na TV? Espelha, né? Não, aí você vai ver no Samsung Pocket e não dá, não. Tem que ser no celular pelo menos um pouquinho uma tela maior, né? Vai ver naqueles pequenininhos, não dá, não. Oxente, toda de jiu-jitsu hoje, né? Muay Thai, faz a mesma coisa. Tá tudo. Eu não sei a diferença, então tudo bem. Meu carro é aquele. Quem é o verbo aqui, gente? É. Meu carro é o sujeito simples. É aquele predicado que eu não sei o que. Vamos lá. Meu, que é um pronome possessivo, adjunto adnominal. Carro, núcleo do sujeito que? Simples. O é está na minha lista, não posso classificar de imediato, mas eu tenho a palavra aquele. A palavra aquele é um pronome demonstrativo, que eu posso dizer isso, esse, aquele, aquela, aquilo, é um pronome demonstrativo. Esse aquele está caracterizando o carro? Está dando uma característica a ele? O adjetivo faz o quê, pessoal? Caracteriza, mostra estado ou qualidade. Mostrou uma característica. Meu carro é aquele, a característica dele é meu, né? Pode ser seu também, aquele. Então, aquele é uma característica extra de carro, exemplificado por um pronome demonstrativo, predicativo do sujeito. Tá bom? Todo predicativo núcleo do predicado nominal e verbo de ligação. Para quebrar o mito de dizer que todo predicativo do sujeito é exercido por adjetivo. É exercido por todo elemento que tem a função adjetiva, né? Nós somos 20. Nós, sujeito simples, somos 20. Predicado, não sei que tipo é esse. Eu tenho aqui somos, né? O verbo ser está na minha lista. Eu tenho a palavra 20. 20 mostra uma característica de nós através de um verbo? Sim. Nós o quê? Os 20. É a característica dele que são 20, a quantidade representado por um numeral, predicativo do sujeito. Se esse 20 se referisse a um elemento posterior, nós somos os 20 meninos. Possivelmente ele seria um adjunto nominal do elemento posterior, tá bom? Predicativo do sujeito, núcleo do predicado nominal. Verbo de ligação, predicado nominal. Vocês não têm nenhuma dúvida? Pensei que ia chover aqui. Não, né? Ótimo. Eles eram só 3. Eles, sujeito simples. Eram só 3. Tudo que não for sujeito é predicado. Aqui eu tenho o verbo ser, né? Só é o que, gente? Só é um advérbio, né? Advérbio de exclusão. Ou na nova gramática, ele pode ser chamado de palavra denotativa. A 11ª classe gramatical. Mas, Vitor, isso aqui é morfologia. Advérbio vira o quê? Adjunto adverbial de exclusão. Nós somos 3. 3 é uma característica de... Desculpa, é eles, viu? Eles eram só 3. 3 é uma característica de eles? É um numeral que se referiu à palavra eles. Predicativo do sujeito, núcleo do predicado nominal. Verbo de ligação, predicado nominal. Eles estavam no centro. Eles estavam no centro. Quem é o verbo aqui, gente? Estavam é o verbo. Eles é o sujeito o quê? Simples. Tudo que não for sujeito é predicado. Ótimo. Vamos lá. Estava é um possível verbo de ligação? Possível verbo de ligação, não coloquei nada. No centro me dá uma ideia de lugar e não se refere a ele, se refere ao verbo estar. Onde é que eles estavam? No centro.
Como isso aqui é um adjunto adverbial de lugar, esse verbo que está na minha lista não conseguiu ter um predicativo do sujeito. Portanto, ele se tornou um verbo que? Intransitivo, verbo de ação e o núcleo do predicado verbal. Oi? Não, aqui é adjunto adverbial de lugar. Se um verbo que está na minha lista não tiver predicativo, a única posição que ele vai assumir no predicado verbal é como intransitivo. Ponto final. Ele nunca poderá ter, todos esses verbos da minha lista de ligação não poderão ter objeto nenhum, é só intransitivo. Portanto, o predicado aqui é o que, gente? Verbal. Pronto. Aí o colega me perguntou, Vitor, eu posso botar um adjunto ali, um predicativo? Vocês copiaram a frase desse jeito, não copiaram? Sim. Só que eu vou apagar agora. Eu vou apagar não, eu vou botar mais um elemento. Eu vou tirar esse ponto final aqui e vou aumentar a frase. Eu vou botar assim, ó. Elegantes. A sintaxe da frase vai mudar? Completamente. Vai mudar completamente. Nós temos outro panorama de análise aqui, ó. Eles estavam no centro elegantes. A palavra elegante é um adjetivo? Se refere a quem? A eles. Está se referindo ao sujeito depois de um verbo. Que é que vai acontecer agora? Eu vou ter um verbo intransitivo agora? Não. Esse verbo conseguiu ter um predicativo, vou botar aqui, ó. Elegantes, predicativo do sujeito. Conseguiu ter um predicativo e se esse verbo está na minha lista, ele passa de intransitivo para quê? Para verbo de ligação e o predicado vai ser o quê? Nominal. Já pensou se a CESP pede para reescrever com o acréscimo desse elemento aí? Aí dá um pouquinho de problema aí, né? Predicativo do sujeito, núcleo do predicado nominal. Nós ficamos mal. Nós ficamos mal. Nós é o sujeito simples. Ficamos. Verbo. Opa, não sei de quê. Mal é o quê? Mal é um adjetivo ou é um advérbio? É um adjetivo? É um estado, mas é adjetivo? Vamos ver. Se for adjetivo, ele faz plural. Nós ficamos males. Não, nós ficamos mal. Isso aqui é o quê? Adjunto adverbial de quê? De modo. Vamos lá. Ficou, tá na minha lista. Não conseguiu ter predicativo, então vai ser o quê? Verbo intransitivo. Aí eu posso botar as outras. Verbo de ação, núcleo do predicado verbal, e o predicado aqui é verbal. Posso continuar? Pessoal, eu trouxe a tabelinha para vocês aí dos pronomes, os pronomes pessoais. Você veja que os pronomes pessoais estão divididos aí em algumas tabelas. Eu coloquei primeira, segunda, terceira do singular e do plural. Os pronomes do caso reto, que vocês sabem pronunciar bem, ó. Eu, tu. Vamos comigo, gente? Vamos lá. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Os pronomes do caso reto em frase, eu queria que vocês coloquem... Ah, então já está aí, ó. Os pronomes do caso reto agem somente como sujeito. Coloque aí, grife, isso aí. Os pronomes retos agem como sujeito. Somente sujeito. Aí você pode ver numa frase semelhante assim. Posso apagar aqui? Você coloca uma frase assim que é comum aqui no Brasil. Você diz o seguinte, ó. Eu vi João. Aqui a letra maiúscula, viu? Eu vi João. Eu é o sujeito simples. Ver é um verbo transitivo direto, não é, gente? João é o quê? Objeto direto, né? Eu vi João. Beleza? Aí eu posso fazer uma pergunta para você. Aí você diz, você viu João? Aí você responde negativamente. Aqui no Brasil a gente diz como? Não. Não vi ele. Não é? Não vi ele. Aí eu posso, se fosse uma mulher, não vi ela, uma rua pequena, né? Pode virar cacofonia, né? Então vê só. Não é adjunto adverbial de
negação. Vi, o sujeito é oculto, né? Vamos lá. Eu vi, quem vê, vê algo, quem vê, vê alguém. Verbo transitivo o quê? Direto. Não vi quem? Ele, objeto, direto. Por que que há uma inadequação dessa frase? Por que que há uma inadequação dessa frase? O ele não é um pronome reto? O pronome reto pode agir como objeto direto? Não. Somente os oblíquos podem ser objetos diretos. Portanto, ele está no seu uso informal. Tá bom? Vitor, como é que nós consertaríamos? Teríamos que usar um oblíquo correspondente à terceira pessoa. Aí vamos lá, ó, terceira pessoa do singular, já que é singular. O si, o o, o a ou o li. Qual vocês preferem aí? Claro que é o o. Aí eu vou trocar pelo o. Aí então eu vou escrever assim, ó. Não vi o. Porque o pronome ele não se encaixa aqui quando é ênclise, né? Não vi o. Tá errado também. Mas Vitor não trocou o o, não é o oblíquo correspondente? É, só que a palavra não é uma palavra negativa e ela atrai o quê? O pronome para perto dele. Ficaria como, gente? Eu não o vi. Você concorda comigo que se essa frase for concebida dentro de uma frase, fica difícil para eu saber o que é esse o? Porque eu vou pensar que esse o é o quê? Um artigo. Antes de classificar o o ou o a como um artigo, verifique se esse elemento aqui substitui uma pessoa. Eu não o vi. Esse o está substituindo uma pessoa? Tá. A quem é que ele se refere, Janaína? A palavra ele. Portanto, como é que eu classificaria essa frase aqui, gente? Eu não o vi. Eu, sujeito simples, não, adjunto adverbial de negação, ou, classifique já, vi, quem vê, vê algo, quem vê, vê alguém, verbo transitivo direto. Eu pergunto a vocês, eu não vi quem? Quem foi que eu não vi? O, que esse o representa quem? O João aqui atrás. É um pouquinho incomum, não vou dizer difícil, que é incomum. Você tem sempre que pensar se esse o, ou se esse a, ou se esse li é uma pessoa para ser chamado de objeto direto ou indireto. E o melhor de tudo, os objetos indiretos não exigem preposição? E se for um objeto indireto, que pode ser qualquer um, se for indireto, eu não vou ver se é direto ou indireto, porque ele não carrega preposição, ele engloba tudo. Aí eu vou ter que verificar a transitividade do verbo para saber se esse o é direto ou indireto. Vamos lá. Quem vê, vê algo. Quem vê, vê alguém. Qual é a transitividade desse verbo? VTD. Se aqui é um VTD, o o vai ser o quê? OD. Aí a gramática costuma chamar objeto direto pronominal. Ou somente objeto direto. Tá bom, né? Vocês copiem isso aí que não tem aqui não, tá? Vitor, e o li? Você pode me perguntar. O li, pessoal, não sei se eu coloquei aí. Coloquei. Vamos grifar aí, ó, gente, ó. O li é exclusivo para o objeto indireto. Grifa. Vitor, se eu vi o li, se ele substituir pessoa, ele pode ser direto? Não. O li é exclusivo para objeto indireto. Aí as pessoas associam. Eita, quer dizer que se for objeto indireto é só li? Não, filho, né? Não. Eu não disse isso. Objeto direto ou indireto pode ser qualquer um dos pronomes. Agora, o li é só ir. Gente, vamos lá, ó. Ela levou o presente para mim. Quem é o verbo aqui? Levou é um verbo de ação comum, né? Verbo de ação, núcleo do predicado verbal. Falta indicar a transitividade desse cão aqui. Vamos lá. Ela é o sujeito simples, ok. Tudo que não for sujeito é o predicado. É verbal porque o verbo é de ação. Montei um círculo aqui. Agora vamos lá. Se o verbo é de ação, me permite duas perguntas. Vamos lá. Ela levou... O que foi que ela levou? Ela levou o que para quem? Para mim. Tá certo? Respondeu as duas coisas? Respondeu. Se respondeu as perguntas, ele é um objeto. Ambos. Veja. Ela levou para mim, ela levou o presente. Como não tem preposição, objeto o quê? Direto. Com a preposição, indireto.
Se tem dois objetos, verbo transitivo direto ou indireto, ou bitransitivo ou transobjeto. Colocar só VTDI. Por que eu estou colocando essa frase? Ela foi tema da nossa aula passada. Porque vocês estão vendo aqui um objeto formado por o que, gente? Por um pronome oblíquo que? Átono ou tônico? Olha na tabelinha aí. Mim é o que? Tônico, né? Preposicionado. Tu voltas comigo. Tu, né? Volta é o verbo de ação, núcleo do predicado verbal. Tu é o sujeito simples. Tudo que não for sujeito é o predicado, no caso verbal, porque o verbo é de ação. Agora vamos lá. Quem volta, volta com algo ou com alguém, não é? Ai, gente, eu botei uma frase errada aqui. Não vai ser objeto indireto, tá bom? Mas eu vou continuar classificando assim do mesmo jeito. Ó. Quem volta, volta. Comigo vai ser um adjunto adverbial de companhia. Companhia. Porque o verbo voltar não é intransitivo? A gente não fez a lista? Tá lá na lista o verbo voltar como intransitivo. O verbo voltar não pode agir como transitivo, viu? Tu voltas comigo. Desculpa, tá? Erro de falha. Eu vou deixar no vídeo mesmo. Tem nada não. Se o verbo não tem objeto, como é que eu vou chamá-lo? Verbo intransitivo. Eu queria dizer que era um objeto indireto sendo formado por um pronome. Comigo. Só que não rolou, não. Se fosse ela casou comigo, aí dava certo. Tu casas comigo. Eu vou refazer a frase. Ó, tu casas comigo. Tu casas comigo. Quem é o sujeito aqui? Tu, sujeito simples. Tudo que não for sujeito, predicado verbal. Casa, verbo de ação, núcleo do predicado verbal. Aí vamos lá. Tu casas, quem casa, casa com algo ou com alguém, não é verdade? Não, com algo no caso não, casa só com alguém, né? Vamos lá. Tu casou, quem casa, casa com alguém. O verbo é transitivo o quê? Indireto e comigo, objeto indireto, no caso ele é um objeto indireto o quê? Pronominal. Vitor, posso deixar só O aí? Pode? Não tem problema nenhum aí. Vamos lá, de novo, gente. Nós te amamos. Vai dar um trabalho isso aqui. Amar é verbo, né? Vamos lá. Nós amamos quem? Vamos lá. Eu amo Vitor. Vitor é objeto direto, não é verdade? Mas vamos lá. Nós amamos Vitor. Vitor foi substituído pelo ti, né? Nós te... Estou falando com ele. Nós te amamos. Nós amamos quem, gente? Ti. Vamos lá, dizendo ti. Vamos lá. Nós amamos quem? Ti. Ti é uma pessoa? É. Portanto, ele é o objeto direto. Nós amamos quem? O ti. Verbo transitivo, o quê? Direto. Vitor, fica um pouco esquisito na hora de um texto, de uma prova, verificar se o ti é objeto direto? Fica. Mas... Aí agora botar, nós amamos ela, horrível. Nós amamos tu. Já pensou? Pode, gente, fazer nós amamos tu? Se fosse assim, ó, eu amo ela. Amo ela. Não, deixa eu botar o tu. É cacofonia. Eu amo tu. Isso aqui tá errado, gente? Eu amo tu? Agora você tem que explicar por quê. Por que tá errado? Eu é o quê? Sujeito simples. Amo, verbo transitivo o quê? Direto. Tu seria o objeto o quê? Direto. Por que não pode ser objeto direto? Pronome reto não age como sujeito. Só age como sujeito, não age como objeto. Sim. Tá me vendo aí? A frase também? Você vai estar errado, meu filho. Até te amo, tá errado por conta da colocação do pronome. Tu a viste na rua. Tu a viste na rua. Vamos lá. Tu é o sujeito simples, não é isso? Tu a viste na rua. Vamos lá. Viste
é o verbo de ação, que é o verbo ver, núcleo do predicado verbal. Vamos dizer se esse verbo é transitivo direto ou indireto. Vamos lá. Quem vê algo. Quem vê alguém. Tu viste quem? Cadê, gente? Tu viste quem? A. Vou fazer a pergunta de novo. Tu viste quem? Esse A é uma pessoa? É. Esse A, para não confundir com o artigo. Tu viste quem? A. Tu a viste? Tu o viste? É uma pessoa aí, viu alguém. Ou um cachorro, qualquer outra coisa. Mas é alguém, né? Então, A vai ser o quê, gente? Quem vê algo, quem vê alguém. Olha, esse A pode ser direto ou indireto. O que é que vai me determinar se ele é OD ou OI? A transitividade do verbo. Vamos lá. Quem vê algo, quem vê alguém. Qual é a transitividade? VTD. Se eu tenho VTD, o A vai ser o quê? OD. Lembre-se que eu tenho que classificar a transitividade desse cão. Na rua. Na rua é o quê? Adjunto adverbial de lugar. Eu vou levá-la ao centro. Eu é o sujeito simples. Quem é o verbo aqui, gente? Não. São dois, né? Vou levar é uma locução verbal, né? Locução verbal. Quem é o verbo principal? Levar é o verbo principal. Portanto, todas as características é para o verbo levar. Quem leva algo, quem leva alguém. VTD. Lo, lá, nó, na também são pronomes. Vamos lá. Eu vou levar quem? Lá. Lá não é um lugar não, viu? Vou levar lá. Ou seja, levar ela que não pode, eu tenho que dizer o quê? Levá-la. Esse lá está substituindo uma pessoa. Vitor, como é que eu vou saber se é um objeto direto ou indireto, uma vez que está sob forma de pronome? Transitividade. Quem leva algo, quem leva alguém. Portanto, isso aqui vai ser o quê? Um objeto direto. Ao centro é o quê? Adjunto adverbial de lugar. Peguem-no. 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 Pegue o pombo correio. Lembra desse desenho? A frase não tem sujeito explícito, portanto, toda ela é formada só por predicado. Verbo pegar. Quem pega quem pega alguém. VTD. Gente, esse verbo está em que forma? Indicativo, subjuntivo ou imperativo? Imperativo. Lembre-se, quase todos os verbos imperativos em conjugações têm sujeito oculto. Quase todos. Então, o sujeito aqui, peguem vocês ele. Então, o sujeito aqui é oculto, tá? Vamos lá, peguem quem? No é uma pessoa? É, peguem ele, que não pode, então peguem no objeto direto. É isso. Eu comprei uma casa nova, quem é o verbo aqui? Comprei, verbo de ação, núcleo do predicado verbal, porque não está na minha lista. Eu é o quê? Sujeito simples, tudo que não for sujeito é o quê? Predicado. Predicado o quê, gente? Verbal. Acredito que seja verbal. Agora vamos lá. O que foi que eu comprei? É uma casa nova ou uma casa? Uma casa nova. Então preste atenção. Eu sei que é um artigo, é o quê? Adjunto adnominal. Casa. Tudo isso aqui é objeto direto. Vamos lá. Objeto direto. Casa, núcleo do objeto direto. Correto? Nova. Não copiem agora. Preste atenção que eu ainda vou modificar aqui umas coisas. Nova. Nova é um adjetivo, correto? Correto. Que se refere a quem? A casa. Não está próximo a ele? Portanto, é comum que a gente chame de quê? Adjunto adnominal. Não é verdade? É. Deixa eu alertar vocês sobre o tipo lá que é predicativo do objeto. Já viram falar nisso? Que muita gente fica doido com isso. É bem simples, eu vou te mostrar como, tá bom? O predicativo do objeto, logicamente, só vai acontecer quando tiver um objeto direto, tá bom? Ou um objeto indireto, pode ser também, viu? Predicativo do objeto, ou objeto direto ou indireto. Vê só. Geralmente acontece nessa forma aqui. Esse nova pode se referir à palavra casa pelo intermédio do verbo comprar.
Aí eu fico sem saber se é adjunto a nominal ou não. A dica de ouro é: transforme esse elemento aqui para você saber. Deixa eu ver. Vitor, o objeto direto é uma casa nova ou é somente uma casa e nova é o predicativo do objeto direto? Estou com dúvida. A banca está perguntando se a palavra nova é um adjunto adnominal ou é um predicativo desse objeto. Para isso, ela vai julgar que uma casa seja o objeto direto e nova o predicativo desse objeto. Ela vai julgar, não estou dizendo que é, por isso que eu não mandei vocês copiarem agora. E aí, Vitor, o que é que eu faço? Simples. Esse elemento que você está com dúvida, se é uma casa nova ou somente é uma casa, tenta transformar uma casa em um pronome, ou seja, transforme-o em um objeto direto pronominal e veja se a palavra nova pode ficar fora desse pronome. Se ele ficar fora e fizer sentido, predicativo do objeto. Vamos tentar? Aí eu vou reescrever como é que eu vou dizer. Eu vou reescrever assim. Posso dizer o seguinte, ó. Comprei a nova. Faz sentido, gente? Comprei a nova? Não. Comprei a nova não existe. Comprei a nova não é um predicativo do objeto. Eu comprei uma casa nova, não comprei uma nova. Comprei a nova. Note que quando eu reescrevi, a palavra nova não pôde ficar de fora. Portanto, ela faz parte do objeto direto, sendo ela um adjunto adnominal. Segunda possibilidade. Eu levei a moça educada. Eu é o quê? Sujeito simples, verbo transitivo direto. Eu levei a moça educada. Eita, bateu a dúvida. A moça educada, toda ela é o objeto direto? Ou a palavra educada é o predicativo de moça? Qual é a dúvida? Pego a palavra moça e transformo em quê? Em pronome. Então vamos lá. Eu a levei educada. Faz sentido, gente? Eu a levei educada? Não. Portanto, educada faz parte do objeto direto, sendo chamado de quê, pessoal? De adjunto adnominal. Terceira possibilidade. O investidor deixou o cliente desolado. O investidor o deixou desolado. Faz sentido? Faz. O deixou de que forma? Desolado. Note que a palavra desolado, quando foi transferida para depois, para fora do pronome, conseguiu fazer sentido. Portanto, a palavra desolado é predicativo do objeto. Vitor, se você está dizendo o investidor deixou o cliente desolado, é o predicativo do objeto, a predicação verbal vai mudar? Vai, porque tu vai ter um predicativo. Vamos lá. O investidor deixou o cliente desolado. Vamos lá. O investidor é o que, gente? Sujeito simples. Investidor. Núcleo do sujeito simples. Adjunto adnominal. Tudo que não for sujeito é o predicado. Agora vamos lá. Deixou. Verbo transitivo direto. Deixou o quê? O cliente. Então, o deixou desolado. Quem é o objeto direto? O cliente, objeto direto, e desolado vai ser o quê? Predicativo do objeto. Todo predicativo é o quê, gente? Núcleo do predicado o quê? Nominal. E o verbo transitivo direto é sempre o quê? Núcleo do predicado o quê? Verbal. Núcleo do predicado verbal mais um predicado nominal forma o quê? Predicado verbo nominal. O pessoal tá rápido demais, eu tô enchendo de conteúdo, o ritmo tá bom? Aí, né? Eu fico preocupado com isso. Eu ia trabalhar complemento nominal para você ver hoje, né? Tá bom não, mas tá bom.
Acho suas aulas fantásticas. Equivale a dizer eu as acho fantásticas? Dá para ficar de fora a palavra fantástica? Dá não, gente? Eu acho as meninas fantásticas. Eu as acho fantásticas. Vocês conseguem perceber que dá para ficar de fora? Sim. Então, se tirar, exatamente. Quando faz sentido tirando, é o quê? Predicativo do objeto. Sim. Eu as acho fantásticas. Eu vou botar o elas para ficar mais fácil no vídeo brasileiro. Eu acho elas fantásticas. Não cabe? Aí fica mais fácil usando o elas, que é o nosso convívio aqui, mas eu não posso usar o elas. Eu acho elas fantásticas. Consideraram a tarefa difícil. Consideraram ela difícil. Pode dar certo? Pode. Chamou ele, o li não é ele, não é um rapaz? Chamou, o li é objeto indireto, né? Quem chama algo, quem chama alguém. Esse verbo chamar foi o li aqui, porque o verbo chamar no sentido de chamar a atenção de alguém é objeto indireto, é VTI. Chamar alguém para perto de você é uma coisa e chamar a atenção é com um objeto indireto. Por isso que aqui é um objeto indireto. Vamos lá, gente. Quem é o sujeito dessa frase aqui? Acho suas aulas fantásticas. Quem é o sujeito? Não é a primeira pessoa? Sujeito o quê? Oculto. Portanto, toda a frase é dotada só de predicado. O verbo achar é o verbo transitivo aqui, né? Verbo de ação, núcleo do predicado verbal. Passei a régua aqui. O que é que eu acho? Suas aulas fantásticas. Vamos lá. Eu as acho fantásticas. Nota que deu para fazer, portanto, suas aulas é o objeto direto. Fantástica é a característica de quê? De aula, sendo que o predicativo do objeto. Se tem predicativo do objeto, núcleo do predicado nominal, núcleo do predicado verbal, VTD. Portanto, o predicado vai ser o que, gente? Verbo nominal. Eu tô louco, sabe para fazer o quê? Quebrar a frase, encher de aposto, de oração subordinada, sabe? Maria, é bom demais quebrar aquele. Eu vi, bicho, uma voz passiva com 3 verbos, aquele estilo que a gente falou, com 3 orações intercaladas entre cada verbo. Em uma locução com 3, aí no primeiro verbo, vai ser promovido. No vai, tinha uma locução adjetiva. No outro, tinha uma oração adjetiva. E no terceiro, tinha 2 orações subordinadas. Para tu juntar esses 3, eu acho lindo. Sujeito indeterminado aqui, né? Ele está na terceira pessoa. Então a frase é dotada somente de predicado. Posso dizer assim, consideraram-na difícil? Posso. Considerar, verbo de ação, núcleo do predicado verbal. Consideraram o quê? A tarefa, objeto direto, verbo transitivo, direto. Difícil vai ser o quê? Predicativo do objeto. Núcleo do predicado nominal. Predicado, verbo nominal. Facinho, né, gente? Chamou-lhe de ingrato. Geralmente, o predicativo do objeto se refere a um objeto direto. Acontece com o verbo chamar e outros pouquíssimos verbos de ser completar um sujeito, um objeto indireto. Geralmente é com o verbo chamar. Quem chama algo, quem chama alguém, no sentido de vir até você. O verbo chamar no sentido de chamar a atenção, ei menino, eu estou chamando a atenção, né? Portanto é transitivo indireto. VTI, objeto indireto. Então não tem mais o que fazer, né? De ingrato, o chamou de ingrato. Completa o li. Predicativo do objeto. Primeira questão, vocês puseram o que aí? Tá difícil?
Questão do exército aí, né? Brinca com fogo. Vocês botaram que letra aí? Para onde é? A. Olha, gente, está perguntando em que sentença há um predicativo do complemento indireto. A banca botou um outro nome para o objeto indireto, né? Complemento, a mesma coisa. Objeto indireto. O auditório ouviu o palestrante atento. Então, o auditório o ouviu atento. É um predicativo do objeto, não é? Só que é do objeto direto. O palestrante é objeto direto. Por isso que não é a letra A. A polícia a encontrou arrombada. É um predicativo? A porta, filha. A encontrou arrombada. Gente, a encontrou arrombada é um predicativo do objeto? É, só que esse objeto é direto. Os trens de carga chegaram atrasados. Aí é um predicativo do sujeito. Os trens de carga chegaram atrasados. Atrasado é uma característica de os trens de carga, predicativo do sujeito. Ela deu um presente à professora. Quem dá algo a alguém, objeto indireto. Letra E, gabarito da banca. Todos nós lhe chamávamos de doutor. A banca suprimiu o dia aí para dificultar, né? Então chamaram-lhe disso. Letra E. Acertaram, gente? Sim! A D de dado? Está perguntando um complemento a um predicativo do complemento indireto. Ela deu um presente à professora. Um presente é objeto direto, a professora objeto indireto. Oi? O que é a letra D? Todos nós chamávamos quem? O rapaz. Ao rapaz, porque é chamar a atenção, então é indireto. Olha o li. Doutor qualifica a palavra li, sendo predicativo do objeto indireto. Se tiver dificuldade de aprender, gente, veja aí que o verbo chamar, o predicativo do objeto indireto só acontece com o verbo chamar. Eu não sei se é só, mas todos os casos é só com o verbo chamar. É o exclusivo objeto indireto. Vitor, ele sempre vai ser objeto indireto, às vezes ele pode ser pronome possessivo. Aí você troca pela palavra sua para fazer a distinção. Vamos lá, segunda marcaram que letra? Eu destaquei depois. Com o resultado das eleições, o candidato ficou frustrado. Não. Com o resultado das eleições, completa frustrado. Só que frustrado é predicativo do sujeito. Não é, gente? Então não é predicativo do objeto, mesmo porque não tem objeto aí. Concorda comigo? Não tem objeto aí, não. O povo anda preocupado. Anda é verbo de ligação, preocupado é predicativo do sujeito. Como é que vai ter um predicativo do objeto se não tem objeto direto? Os alunos voltaram exaustos. Exausto é predicativo do sujeito. Não tem objeto aí. Se for de ligação, então não vai deixar o predicativo do objeto. Não vai, porque não tem objeto, né? Encontraram-no machucado. Encontraram o garoto machucado. Encontraram-no machucado. Letra D, é claro. Terceira questão da Fafipa. Foi um pouquinho complicado? Foi não. Qual letra vocês marcaram aí, pelo amor de Deus? Só tem a letra D, né? O chefe a considera um exemplo. Um exemplo está qualificando o A? Uma característica de A? A considera um exemplo? Tá. Gabarito da banca, letra A. Eu vou a outra. Vocês ficaram na letra C? Foi a dúvida? Ótimo, vamos lá. Ela é um exemplo. Um exemplo é o predicativo do sujeito, não é? Na letra B. Letra D. Esta instituição a transformou. O que é esse A? É objeto direto, não é esse A? Transformou Eliana. Vamos lá. Quem transforma algo ou alguém em alguma coisa. Aí é um objeto indireto. Nenhuma situação é incerta. Incerta se refere a quê? A situação. O que é isso? Claro que é a letra D de dado, predicativo do sujeito. Não vem não. Pelo menos uma não. Você já fez mais.
As pessoas preocupadas. Preocupadas é um adjetivo que está ao lado do seu referente. O que é preocupada, gente? Adjunto, adnominal, letra A. Daí Bade. Essa foi boa, não foi? Surpresa, percebi um resto de capim seco saindo da frecha do poste. Surpresa, tá com vírgula. Que é isso, gente? Predicativo do sujeito, letra E. Olha a vírgula marcando o deslocamento do predicativo do sujeito que eu falei no início da aula, né? E frequentava a academia. Ele frequentava o quê, gente? Ele frequentava o quê? A academia. É claro que isso aí é um objeto direto. 8. Vocês marcaram que letra na 8? Os professores saíram da reunião arrasados. Os professores, é claro que isso aí é o sujeito. Simples, terei C, D e E. Ficamos com A e B. Vamos lá. Os professores saíram. Gente, a palavra arrasado é um adjetivo que se refere à palavra professores por intermédio de um verbo, certo? Ele se refere a professores e tem um verbo sair. Sai é um verbo de ligação? Tá na minha lista? Tá, não. Se não está na minha lista, não pode ser verbo de ligação. Então ele vai ser um verbo intransitivo da reunião, adjunto adverbial de lugar e arrasados, predicativo do sujeito. Portanto, o predicado é verbo nominal. Olha, dizer que tem adjunto adverbial depois não está errado não, viu? O erro dessa letra A é o quê? Predicado verbal. Porque tem adjunto adverbial. Na letra B optou-se por não colocar o nome, adjunto adverbial, né? Podemos? Podemos. Qual letra, gente? O homem nervoso, claro que nervoso se refere a homem, não tem intermédio de um verbo, isso aí é um adjunto adnominal. Eu tirei letra A e B, não foi? Ótimo, agora vamos lá. O homem nervoso. Vamos lá, gente. Nervoso se refere à palavra homem, tá bom? Ótimo. Para ele ser, não tem condição de ele ser um predicativo do sujeito, porque ele teria que estar antes de homem e só com uma vírgula. O homem nervoso é uma informação extra, isso é um aposto. Letra C. Chupa. Ó, eu não tenho como ser letra D não, viu? Olha, deixa eu explicar isso aqui. Por que não é letra D? Adjunto adnominal não pode ter vírgula separando o seu elemento não, gente. Eu não posso botar vírgula entre o núcleo do adjunto adnominal. Vitor, predicativo do sujeito, deu dúvida? Deu. Podia até ficar aí, mas eu ia botar só uma vírgula, não duas. Só a primeira. Oi, Janaína. Eu só tô querendo saber quem é você, Janaína. Quem é você?